Paz do Senhor, queridos irmãos, que o Senhor te abençoe, o seu lar, a sua família, no nome de Jesus. É assim que eu desejo para a sua vida e família. Amados irmãos, você sabe que a Bíblia ela é cheia de promessas, promessas a qual nós precisamos crer e nós precisamos entender que as promessas de Deus elas hão de se cumprir na nossa vida, desde que nós venhamos obedecer, que nós venhamos praticar a palavra de Deus na nossa vida. Lógico que nós não conseguimos praticar a palavra de Deus 100%, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a graça e a misericórdia do Senhor é que nos ajuda a poder praticar e obedecer a palavra do Senhor. E a palavra que eu trago hoje é uma promessa que Deus fez lá nos profetas menores. O livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz assim, perdão, amados irmãos, é no Joel, capítulo 2, versículo 19, que diz assim, Joel 2,19, diz assim, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio dentre as nações. Nós vemos aqui que Deus irá enviar na nação de Israel, naquela época que o profeta Joel, Deus levantou ele, Israel estava vivendo uma escassez de alimentação, estava vendo uma escassez de vida espiritual, estava vendo uma escassez da palavra de Deus, porque a opressão era muito grande e o povo estava passando por um processo de quê? De miséria. Mas aqui em Joel, no capítulo 2, versículo 19, é uma promessa que Deus fala ao povo. A primeira coisa que Deus fala é o trigo. Trigo na Bíblia representa pão, isso é a palavra de Deus. Deus começa a levantar o profeta para profetizar sobre o povo. Olha, vocês vão ter fartura de pão, da palavra, vocês vão experimentar o melhor que eu tenho para vocês. Então, cada promessa que é falada ao povo, o povo se alegra porque o povo estava triste, o povo estava angustiado. E muitas vezes é assim, amados irmãos, quando nós chegamos na igreja, muitas vezes nós chegamos abatidos, nós chegamos com fome de ouvir uma palavra bem ministrada, bem pregada, e todos nós, como eu sempre falo na igreja, nós precisamos ter a expectativa de que Deus vai falar com a gente. Nós precisamos ter essa expectativa de que Deus vai falar aos nossos corações para nos dar a direção. E a promessa de Joel é essa, eis que vos envio o trigo. O trigo, amado, significa o quê? Sustento, pão. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos sustenta, ela nos alimenta. Como assim o nosso espírito, né? Aliás, o nosso corpo necessita do alimento cotidiano, o nosso espírito necessita da palavra de Deus para nós nos alimentarmos, para nós nos fortalecermos. E a segunda, eis que vos envio o que? O mosto. Mosto aqui significa alegria, vinho novo. O povo naquela época estava triste, estava sem esperança, estava sem expectativa de nada. O povo não estava mais crendo. E Deus levanta o profeta para falar. Eis que vos envio também o mosto, isso é, trazer alegria. Mosto significa um vinho novo. E vinho na Bíblia representa o quê? A alegria de estar na presença do Senhor, a alegria de saber
que Deus não te abandonou, a alegria de saber que você nessa provação, nessa luta, nessa adversidade, você não está só, Deus está com você, para você possa entender que Deus está com você em todos os momentos da sua vida, para que você possa entender que existe um Deus que cuida de você, que sabe do teu sofrimento e qualquer hora dessa Ele vai arrancar essa tristeza do seu coração e vai trazer a alegria que você está precisando. É o que diz o Salmo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero profetizar, você vai se tornar uma pessoa alegre. Deus entrará com providência na sua vida e vai trazer a alegria a esse coração que está triste, em nome de Jesus. E segundo, o óleo. O óleo aqui, irmãos, representa o Espírito Santo de Deus, a unção. Óleo representa a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Esses três elementos Deus disse que ia enviar e enviou. Então Israel foi abençoado porque Deus usou um profeta para dizer que enviaria o trigo, o mosto e o óleo. Esses três elementos que representam, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu e o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador. Queridos irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele cuida de nós, que o nosso Deus está sempre pronto a nos ajudar, a nos dar direção. Israel naquela época estava sem direção, mas Deus sempre levantou homens, profetas, para conduzir o povo, para falar para o povo: olha, o caminho que vocês estão é errado, venha para o caminho certo, que eu vou te abençoar. E é mesmo assim na nossa vida. Talvez você está assistindo esse vídeo, está afastado do caminho do Senhor, volta para o caminho do Senhor, peça perdão, perdoe quem te magoou, quem te feriu, e você vai ver que Deus ele vai entrar com providência e vai te trazer a vitória no nome de Jesus. E eu quero orar por você, Pai. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor realmente venha enviar nos dias de hoje o trigo, o mosto e o óleo, que o Senhor venha nos encher da tua presença. Pai, eu abençoo teu filho e tua filha, que estão passando uma luta, uma adversidade, e eu profetizo que eles vão vencer, que eles vão conquistar. Eu profetizo, muitas vezes as pessoas dizendo para ele e para ela: ah, mas você não vai na igreja? Ah, mas você está passando essa dificuldade. O Senhor vai abençoar eles de uma tal maneira, Pai, que as pessoas que andam falando deles, porque eles vão na igreja e não conseguem conquistar, vão ficar admirados, porque o Senhor é o Deus da providência, o Senhor Jeová Jireh, o Senhor que provê. Então eu profetizo a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.